Kim foi sabotado com uma bebida proibida e agora seu corpo está queimando por dentro. E agora ele não consegue se segurar perto de Jae-kyung. Kim começa a sentir um calor estranho e avassalador subindo pelo corpo. Ele mal consegue respirar direito, soltando suspiros pesados enquanto tenta entender o que está acontecendo. Em seus pensamentos, ele se questiona sobre essa sensação bizarra, sentindo como se estivesse queimando por dentro. De repente, as pernas dele cedem e ele desaba no meio do corredor. O barulho da queda chama a atenção de Yoongu e Daehyun, que param na hora. Kim está no chão, completamente suado e ofegante, lutando para manter a consciência enquanto seu rosto ganha um tom de vermelho intenso. Os dois correm desesperados na direção dele, gritando pelo doutor e tentando entender o que aconteceu para ele apagar daquele jeito tão repentino. Pouco depois, já deitado em uma cama, o estado de Kim não parece ter melhorado nada. Alguém encosta a mão em sua testa e o susto é imediato. Ele está fervendo. Yoongu, visivelmente preocupado, comenta que ele está mais vermelho que um tomate e pergunta se ele tem certeza de que está bem. Kim, ainda muito grogue e com a respiração pesada, tenta disfarçar. Ele murmura que deve ter pegado alguma coisa ou um resfriado forte, justificando que se sentiu tonto de repente. Mas a verdade é que o efeito daquela bebida batizada está apenas começando a cobrar o preço. Deitado na cama, Kim tenta tranquilizar os colegas, dizendo que já se sente um pouco melhor naquela posição. Mas Daehyun não parece convencido. Ele observa o estado do fisioterapeuta e questiona se aquilo é realmente apenas um resfriado, já que a aparência dele está bem abatida. Yoongu tenta buscar uma explicação lógica, perguntando se Kim não teria tido uma reação alérgica a algo que comeu. Ele mesmo tenta puxar pela memória, mas não recorda de nada estranho na dieta do dia. É então que Yoongu avista o copo de suplemento e se lembra. Kim tomou aquele reforço nutricional mais cedo. Ofegante e com o rosto visivelmente corado, Kim tenta disfarçar o mal-estar crescente. Ele justifica que alguns shakes realmente podem aumentar a temperatura corporal, tentando normalizar a situação. Daehyun ainda fica na dúvida, comentando consigo mesmo que aquele era apenas para hidratação, enquanto Yoongu pergunta se ele sente algum incômodo na garganta. Kim insiste que está tudo bem. Preocupado, Daehyun sugere que é melhor prevenir e levar Kim para a enfermaria do hotel imediatamente. A resistência de Kim é instantânea. Ele implora para ficar, afirmando que o repouso na cama é o que ele realmente precisa agora. Ele diz que vai apenas dormir um pouco, e caso não melhore ao acordar, ele mesmo irá procurar ajuda. A tensão aumenta quando Yoongu menciona que o ideal seria avisar o treinador Park, e principalmente Jae-kyung sobre o que está acontecendo. Ao ouvir o nome de Jae-kyung, Kim se levanta num sobressalto, ignorando a própria fraqueza. Em pânico, ele implora para que não digam nada, pedindo que o assunto fique apenas entre eles. Com uma expressão de urgência e o suor escorrendo pelo rosto, Kim explica que não quer ser uma distração para o Jae-kyung, especialmente com a luta marcada para o dia seguinte. Ele apela para o cansaço dos dois, pedindo que eles também descansem. Daehyun e Yoongu, visivelmente exaustos pela rotina pesada, acabam cedendo. Yoongu concorda que o dia foi complicado e oferece alguns remédios para resfriado antes de sair. Daehyun deixa um aviso final. Se ele piorar, deve acordá-lo sem falta para irem à enfermaria. Kim agradece, finalmente ficando sozinho com aquela sensação estranha e intensa que começa a tomar conta de seu corpo. Kim está lutando contra uma sensação avassaladora que consome seus sentidos. Ele ofega pesadamente, com o rosto completamente tomado por um rubor intenso e o suor escorrendo por sua pele. O tempo passa implacável, e o silêncio do quarto de hotel só torna tudo mais torturante. Enquanto Jae-kyung e os outros membros da equipe dormem profundamente, exaustos pela rotina de treinos, Kim permanece desperto, em um estado de alerta forçado. Ele observa os companheiros e lamenta não conseguir apagar como eles, especialmente sabendo que a grande luta de Jae-kyung é logo no dia seguinte. Ele se vira de um lado para o outro, inquieto. O coração de Kim parece martelar com uma força absurda, ecoando por todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Ele sente como se seu sangue estivesse fervendo, e a cada segundo que passa, a situação parece piorar. Sob os lençóis, a agitação se torna física. Kim se esfrega contra a cama, tentando encontrar algum alívio para o calor insuportável que o domina. É então que ele percebe com desespero que seu corpo está manifestando uma reação involuntária e persistente. Uma tensão íntima e crescente que ele não consegue ignorar, por mais que tente.
Ele se encolhe, apertando os lençóis com força e contraindo os músculos em uma tentativa vã de controlar seus instintos. A ficha finalmente cai em meio ao nevoeiro de sensações. Aquele shake que ele tomou por cortesia foi o responsável por deixá-lo nesse estado deplorável. Kim foi sabotado, e agora seu corpo clama por um alívio que ele não sabe como conseguir, sem despertar o homem que precisa descansar para o combate. Kim está em agonia. Deitado na cama, ele sente o corpo queimar e a respiração falhar, percebendo que aquele shake realmente tinha algo muito errado. Ele implora mentalmente para que essa sensação pare, mas a reação física é inevitável e se torna incontrolável sob os lençóis. Enquanto Dae-hyun dorme profundamente ao lado, Kim percebe que não vai conseguir simplesmente ignorar o que está acontecendo. Ele precisa de uma saída. Cambaleante, ele se levanta e se refugia no banheiro, fechando a porta com cuidado. O rosto dele está completamente corado e o corpo não para de tremer. Com um gemido abafado, Kim tenta raciocinar. Talvez, se ele apenas liberar essa tensão, o corpo finalmente se acalme. Mas ao tentar o primeiro contato, ele recua em um sobressalto. A sensibilidade está num nível absurdo, muito além do que ele já experimentou, deixando-o ainda mais confuso e arrepiado. Após um ápice intenso e desolador, Kim desaba. Ele observa o resultado de seu esforço, mas não há satisfação, apenas exaustão e confusão. 10 minutos se passam. O silêncio do quarto é quebrado apenas pelo tic-tac do relógio, mas para Kim o tempo parece ter parado. Ele tenta descansar, deitando-se na cama, mas o pesadelo está longe de terminar. Ele percebe com horror que o calor em seu corpo não diminuiu nem um pouco. Sob os lençóis, Kim treme violentamente. Ele sente seu corpo latejar, reagindo de forma ainda mais agressiva do que antes. O pânico começa a tomar conta, enquanto ele percebe que, na verdade, a situação parece ter piorado. Ele se encolhe, completamente vulnerável, questionando-se desesperadamente sobre o que está acontecendo com seu próprio corpo e até onde os efeitos daquela substância o levarão. Deitado na cama e lutando contra as sensações estranhas em seu corpo, Kim sente que o que fez no banheiro não foi o suficiente. Ele pensa em voltar para lá, mas antes que consiga se mover, Yoon-gu se levanta da cama ao lado. O susto faz o coração de Kim disparar. Ele fica imóvel, observando o colega caminhar em direção à porta e sair do quarto. O silêncio que segue é interrompido apenas pelas batidas frenéticas em seu peito. Sozinho e visivelmente febril, Kim entra em desespero. Ele percebe que aquele mal-estar não é um resfriado comum. Há algo terrivelmente errado com ele. E agora, a única coisa que ele consegue processar, o único desejo que consome seus pensamentos, é a necessidade de intimidade com Jae-kyung. Enquanto isso, no mesmo quarto, Dae-hyun dorme profundamente, alheio ao tormento do fisioterapeuta. Enquanto ele luta contra os próprios instintos, o celular vibra ao seu lado. O som o assusta momentaneamente. Ao pegar o aparelho com as mãos trêmulas, ele vê uma mensagem curta e direta de Jae-kyung, enviada há poucos minutos, ordenando que Kim esteja em seu quarto às 11 horas. O pânico se mistura à excitação química que corre em suas veias. Kim olha para o relógio e vê que já passa das 9 da noite. Ele está em um estado deplorável, mal conseguindo se manter consciente, enquanto o tempo corre contra ele. Do outro lado, Jae-kyung está em seu quarto. Ele aguarda sentado, com o olhar fixo no celular, mantendo sua postura imponente e focada. Ele fecha os olhos por um momento, soltando um suspiro pesado. A imagem de seu oponente surge em seus pensamentos, lembrando-o de que, para garantir a vitória e manter sua sequência invicta, o ritual da noite anterior é indispensável. Ele espera que Kim apareça no horário combinado, sem imaginar que o rapaz está vivendo um verdadeiro inferno físico a poucos metros dali. O som da campainha ecoa pelo quarto, interrompendo o silêncio. Jae-kyung franze a sobrancelha, claramente irritado com a interrupção. Ele caminha até a porta e a abre com brutalidade, exigindo saber quem está ali e por que o estão incomodando. Mas antes que ele possa terminar a frase, um vulto se joga contra ele. É Kim. Ele avança desesperado, fazendo Jae-kyung recuar com o impacto repentino. Kim desaba sobre o lutador,
ofegante e com o corpo tremendo violentamente, como se estivesse perdendo o controle sobre si mesmo. Jae-kyung fica completamente confuso e furioso. Ele questiona o que Kim pensa que está fazendo e por que apareceu ali tão cedo, mas a resposta que recebe é apenas um sussurro embargado. Kim está em prantos, mal conseguindo pronunciar um senhor entre os soluços. A expressão de Jae-kyung muda para choque total quando sente as mãos de Kim. O fisioterapeuta está agindo por puro instinto, movido por uma urgência febril que o faz perder toda a compostura. Entre gemidos e soluços, Kim confessa que não consegue mais suportar essa sensação esmagadora que consome seu corpo. Com o rosto corado, suado e banhado em lágrimas, Kim aperta Jae-kyung com força. Ele está completamente entregue aos efeitos da substância, implorando desesperadamente por alívio. Com o olhar perdido e a respiração pesada, ele suplica para que Jae-kyung o ajude a acabar com aquela agonia o mais rápido possível. Jae-kyung encara Kim completamente em choque com a audácia repentina do rapaz. Ele chama o nome do fisioterapeuta, perguntando se ele finalmente enlouqueceu de vez. Kim não responde com palavras claras, apenas com suspiros pesados e um corpo que parece ter vida própria. Ele se esfrega contra Jae-kyung, tremendo violentamente enquanto tenta encontrar qualquer alívio para o calor que o consome. Kim menciona a superstição, lembrando que foi por causa de Jae-kyung que ele foi levado até ali naquela noite. A cena é de puro desespero. Lágrimas escorrem pelo rosto intensamente corado de Kim, que mal consegue manter os olhos abertos. Com a voz embargada e a respiração totalmente descompassada, ele implora, suplicando para que Jae-kyung lhe dê o que ele tanto precisa agora. Jae-kyung observa a cena com uma mistura de incredulidade e desprezo. Ele solta um palavrão, constatando que o fisioterapeuta realmente perdeu o juízo. Em seus pensamentos, o lutador tenta processar a mudança drástica. Normalmente, Kim passa o tempo todo tremendo de medo e reclamando que tudo é demais para ele suportar. Mas agora, ele está ali, agindo de uma forma completamente oposta. A surpresa de Jae-kyung logo dá lugar a uma curiosidade sombria. Ele observa Kim desabado à sua frente, lutando contra os próprios sentidos, e começa a ver a situação sob uma nova ótica. Ele pensa que, na verdade, ver o rapaz nesse estado de entrega absoluta pode acabar sendo bem divertido. Um sorriso de canto surge no rosto de Jae-kyung, revelando que ele está gostando do controle que tem sobre a situação. Ele olha fixamente para o sofrimento febril de Kim e, com um tom provocativo e cruel, lança o desafio. E se ele simplesmente decidir que não quer fazer nada? Kim olha para Jae-kyung com os olhos transbordando lágrimas, mal conseguindo formular uma frase coerente, enquanto o chama em um sussurro desesperado. Jae-kyung, porém, mantém uma postura fria e indiferente. Ele avisa que não está com a menor vontade e ordena que Kim saia e retorne apenas no horário combinado às 11 horas, questionando se ele já esqueceu o que foi dito. Kim solta suspiros pesados com o corpo fervendo e o suor escorrendo pelo rosto, enquanto tenta processar a rejeição. Ele está visivelmente em choque, ofegante, sentindo o efeito da substância castigar cada fibra de seu ser. Com a voz trêmula e entrecortada, ele implora, perguntando por que eles não podem resolver aquilo naquele exato momento. A resposta de Jae-kyung é curta e grossa. Ele reforça que ninguém mandou Kim chegar antes da hora e deixa claro que não está nem um pouco a fim de qualquer intimidade agora. Com um olhar de desdém, ele sugere que, se a necessidade for tão grande assim, Kim deveria apenas se resolver sozinho. O silêncio que se segue é torturante. Kim abaixa a cabeça, com as mãos tremendo violentamente enquanto aperta o próprio corpo. O estado dele é crítico. Ele está completamente ensopado de suor e a excitação química é tão intensa que ele mal consegue se manter estável. Entre soluços e gemidos de dor, Kim desaba em lágrimas. Ele confessa, com a voz embargada, que tentou se aliviar sozinho, mas que simplesmente não funcionou. Ele se desculpa por estar incomodando, mas o sofrimento físico é tão esmagador que ele perdeu qualquer resquício de orgulho. Jae-kyung observa a cena em silêncio por alguns instantes, vendo o fisioterapeuta completamente vulnerável a seus pés. De repente, Jae-kyung reage. Ele agarra Kim com força pelo ombro, um movimento brusco que faz o rapaz sobressaltar. O olhar do lutador agora é intenso e desafiador. Ele diz que se Kim quer tanto assim, então ele deve ser o responsável por despertar seu desejo. Jae-kyung inclina o corpo na direção de Kim, mantendo-o preso sob seu toque firme.
Ele avisa que vai observar o desempenho de Kim e só depois de ver do que ele é capaz, decidirá se vai antecipar o ritual ou se o deixará esperando até a hora marcada. A manhã chega e a luz do sol invade o quarto, sinalizando o fim daquela noite caótica. Jae-kyung já está de pé, deixando a água do chuveiro escorrer pelo corpo enquanto se prepara para o dia da luta. Ele parece revigorado, sem qualquer sinal do cansaço que abateu Kim. Com movimentos precisos, ele termina sua rotina. Um pouco de perfume, um gole rápido de leite para se hidratar e, por fim, ele ajusta os cadarços dos tênis com firmeza. Cada gesto demonstra o foco absoluto de quem está prestes a entrar no ringue. Antes de cruzar a porta, Jae-kyung para e olha para trás. No meio da penumbra do quarto, Kim continua profundamente adormecido, quase desaparecendo sob os lençóis. O fisioterapeuta parece exausto, finalmente encontrando o repouso que seu corpo tanto implorou após o efeito avassalador daquela substância e de tudo o que aconteceu entre os dois. Jae-kyung observa a cena e deixa escapar um riso baixo, mostrando uma satisfação sombria. Ele se sente satisfeito ao ver o estado de entrega e cansaço em que deixou o rapaz. Sem acordá-lo ou demonstrar qualquer reação, o lutador se vira e vai embora, com o som dos passos ecoando pelo corredor, enquanto segue em direção ao seu grande desafio. Após a saída silenciosa de Jae-kyung, Kim continua mergulhado em um sono profundo por mais algum tempo. Aos poucos, ele começa a despertar, abrindo os olhos com uma expressão de total desorientação. Ele pisca repetidamente, tentando processar onde está e por que se sente tão exausto. Em seus pensamentos, ele tenta organizar as lembranças da noite anterior. Ele recorda de ter caído no sono ali mesmo, mas há um vazio enorme em sua mente. Ele simplesmente não consegue lembrar os detalhes do que aconteceu depois que os efeitos daquela substância tomaram conta de seus sentidos. Ao tentar se sentar, a realidade física o atinge sem piedade. Kim solta um gemido de dor, levando a mão às costas que parecem estar completamente travadas. Ele vacila na beira da cama, sentindo o peso de uma noite que, apesar de esquecida, deixou marcas claras de exaustão em seu corpo. Ele olha para o lado, procurando o relógio, e o choque é imediato. O rosto de Kim se transforma em uma máscara de puro pânico. Com os olhos arregalados e a respiração acelerada, ele percebe que o tempo voou. Já é quase hora da partida e ele está terrivelmente atrasado. O desespero toma conta e ele começa a se atrapalhar freneticamente pelo quarto, causando um verdadeiro barulho enquanto tropeça em tudo. Kim procura desesperadamente por suas roupas, soltando exclamações de agonia a cada movimento brusco, tentando ignorar a dor aguda nas costas para correr contra o tempo. Enquanto isso, a energia na arena é contagiante. O locutor anuncia com entusiasmo a entrada triunfal de Ju Jae-kyung, convocando uma salva de palmas ensurdecedora para o lutador que acaba de entrar no ringue, pronto para o combate. Kim corre desesperado pelos corredores, sentindo o peso do atraso em cada passo. Ele finalmente avista Yoongu e, ainda recuperando o fôlego, pede desculpas por não ter chegado antes. Yoongu o recebe com tranquilidade, dizendo que ele veio na hora certa, mas logo solta um comentário que faz o mundo de Kim parar por um segundo. Ele menciona que soube que o fisioterapeuta passou a noite no quarto de Jae-kyung e, por isso, decidiu não acordá-lo para que ele pudesse descansar. Kim fica paralisado, com o rosto queimando de vergonha, enquanto tenta processar que todos já sabem onde ele estava. Ele gagueja uma resposta, garantindo que já está melhor e que jamais perderia esse momento por nada. Enquanto Yoongu explode em gritos de incentivo, Kim se afunda em seus próprios pensamentos, sentindo-se um completo idiota por ter dormido tanto em um dia tão crucial. Ele observa o ringue com o coração na mão, fazendo um apelo silencioso para que Jae-kyung consiga resistir à pressão, apesar da lesão. O gongo soa, dando início ao combate que todos esperavam. O locutor apresenta Dominique, destacando sua vasta experiência mundial, enquanto Jae-kyung mantém o foco absoluto no centro do octógono. O clima de incerteza é palpável. Os boatos sobre a condição física do imperador deixam a torcida em um estado de tensão constante. Dominique não perde tempo e avança com uma agressividade brutal, desferindo golpes rápidos e pesados. Jae-kyung tenta se esquivar, mas o ritmo do adversário é frenético. O narrador da luta enfatiza que esse é o momento de Jae-kyung silenciar os críticos e provar que ainda está no auge da carreira.
Mas Dominique consegue encontrar uma brecha perigosa. Com um movimento seco e violento, ele conecta uma cotovelada sólida seguida de um golpe potente que faz a cabeça de Jae-kyung balançar. O impacto é devastador e o sangue espirra no ar, deixando claro que o campeão terá que lutar contra a dor e a própria resistência para sobreviver a esse round. Dominique não dá trégua e avança com tudo, forçando Jae-kyung a soltar um xingamento enquanto tenta se defender da pressão. De repente, um golpe seco ecoa pela arena. Uma cotovelada brutal atinge o campeão em cheio. O sangue espirra instantaneamente, manchando o tablado enquanto Jae-kyung cambaleia. O som do gongo traz um alívio momentâneo para o caos no octógono. Os comentaristas gritam entusiasmados que, apesar do ferimento feio no olho, o campeão ainda parece resistir com força total. Eles alertam que um movimento errado agora pode levar a um nocaute técnico, já que a visão de Jae-kyung está seriamente comprometida pelo sangramento. No corner, o treinador Park age rápido, limpando o rosto de Jae-kyung, que respira de forma pesada e ofegante. Ele avisa com seriedade que vai cuidar do corte, mas dá o alerta crítico. Jae-kyung não pode deixar Dominique golpear aquele mesmo ponto outra vez. Na plateia, Kim assiste a tudo em estado de choque. Ele está visivelmente tenso, com os olhos arregalados e sentindo o coração martelar contra o peito a cada segundo que passa. O sino toca novamente e o próximo round começa com uma energia frenética. Jae-kyung voa para cima do adversário como se estivesse saindo do próprio inferno, desferindo uma sequência avassaladora de socos que faz Dominique recuar. No entanto, o veterano percebe uma brecha e começa a focar todos os seus ataques no ombro esquerdo de Jae-kyung. A dor é visível. O ombro do campeão lateja e os músculos tremem a cada impacto recebido. Dominique acredita que encontrou o caminho para a vitória, centralizando seus golpes na área lesionada. Jae-kyung range os dentes, soltando um xingamento baixo enquanto parece ser acuado contra a grade. Dominique avança para o golpe final, mas é aí que o olhar de Jae-kyung muda completamente. Com uma precisão cirúrgica, ele encontra a abertura que precisava e solta um contra-ataque devastador. Um soco direto explode no rosto de Dominique, seguido por uma sequência de golpes potentes que não dão chance de reação. O árbitro tenta intervir para evitar o pior enquanto o gongo final soa em meio ao delírio da multidão. Jae-kyung sai vitorioso mais uma vez. Ele permanece de pé no centro do ringue, coberto de suor e marcas de combate, respirando fundo enquanto saboreia o triunfo. Mais uma vez, ele provou para o mundo por que é o campeão indiscutível. A adrenalina da arena ainda está no ápice. Os comentaristas não economizam nos elogios, destacando como Jae-kyung foi mestre ao expor o próprio ombro para atrair o oponente e liquidar a fatura com um contra-ataque cirúrgico. Foram 4 rounds intensos e até Dominique, exausto e derrotado, faz questão de reconhecer a superioridade do campeão. No meio da multidão, Yoon-gu pula de alegria, gritando a plenos pulmões que o Jae-kyung é realmente o melhor de todos. Kim, logo atrás, finalmente consegue soltar o ar que estava prendendo. Ele fecha os olhos por um segundo, com a mão no peito, sentindo o coração disparado, e murmura um agradecimento sincero por tudo ter acabado bem. Mas o alívio dura pouco. De repente, ele sente um toque firme em seu ombro. Ao olhar para trás, Kim se depara com a silhueta imponente de um segurança, e o clima de celebração desaparece instantaneamente. Enquanto isso, nos corredores internos, o treinador Park está em êxtase. Ele corre ao lado de Jae-kyung, chamando-o de doido varrido e comemorando a vitória sobre um adversário tão duro. Jae-kyung caminha com sua frieza habitual, mas o esforço da luta é visível. Park pergunta sobre o estado do ombro, e embora Jae-kyung diga que está ótimo, a imagem de seu ombro latejando e marcado pelo combate conta uma história de dor e resistência. A conversa muda de tom quando Yoon-gu se aproxima, avisando que Kim, médico da equipe, foi levado pelos seguranças. Park explica que ele provavelmente está sendo interrogado sobre o tal shake nutricional, algo que ouviu dos rapazes mais cedo. Jae-kyung para na hora, com o olhar afiado, processando a gravidade da situação. A cena corta para uma sala fria e isolada. Kim está sentado, visivelmente acuado, enquanto uma agulha perfura sua pele para uma coleta de sangue. O interrogatório é implacável. Os oficiais explicam que o shake que ele ingeriu não era oficial e continha substâncias proibidas, narcóticos que poderiam ter arruinado a carreira de Jae-kyung. Kim observa os homens de terno e os seguranças que o cercam, sentindo-se pequeno naquela sala.
Eles deixam claro que o sangue dele será a prova final da reação ao medicamento. O oficial principal, escondido atrás de óculos escuros, inclina-se sobre a mesa com uma expressão gélida. Ele pressiona Kim, querendo saber se ele tomou qualquer outra coisa, e com um tom de voz que não aceita mentiras, exige que ele descreva exatamente cada sintoma que sentiu após consumir aquela bebida. A pressão na sala de interrogatório é sufocante. Um dos oficiais pergunta diretamente se Kim pode descrever quem deu a bebida e em que horário isso aconteceu. Mas Kim está em pânico total. Ele gesticula com as mãos, suando frio, e tenta explicar que não entende uma palavra do que eles dizem, implorando desesperadamente por um intérprete. O oficial perde a paciência e esmurra a mesa com um estrondo, gritando que Kim não parece entender a gravidade da situação. Ele reforça que o MFC é implacável com essas práticas e que Kim é a única testemunha disponível. Enquanto isso, os outros homens cochicham entre si, desconfiados por Kim ser um rosto novo na equipe de Jae-kyung. Eles se inclinam sobre ele, perguntando se tudo não passou de uma armação e se ele está envolvido nisso. Kim está à beira das lágrimas, sentindo que as coisas vão acabar muito mal. Os oficiais continuam a acusação, sugerindo que Kim foi usado como isca para convencer Jae-kyung de que o Sheik era seguro, induzindo o lutador ao erro. A exigência é clara: ou ele admite o crime ou entrega o culpado. Kim fica paralisado com o coração batendo tão forte que parece que vai sair pelo peito. Ele se questiona o que deve fazer, com medo de que qualquer resposta errada acabe prejudicando ainda mais o Sr. Jae-kyung. Ele se sente completamente impotente sem entender o que dizem, travado pelo medo naquela cadeira. De repente, um estrondo violento interrompe tudo. A porta é aberta com um chute, fazendo os oficiais olharem para trás em choque. Jae-kyung surge na entrada com o rosto ainda marcado pelo sangue da luta, uma toalha nos ombros e uma expressão de fúria absoluta. Ele ignora todos os presentes e grita o nome de Kim, pronto para colocar um fim naquela tortura. A tensão na sala de interrogatório atinge o limite quando Jae-kyung confronta os oficiais. Um dos seguranças tenta se justificar, alegando que as ações de Kim no dia anterior pareciam uma ameaça direta à segurança, mas Jae-kyung não quer saber de explicações. Com o rosto ainda marcado pela luta, ele explode, questionando onde estava essa suposta equipe de elite quando o perigo real aconteceu. Ele despeja todo o seu desprezo sobre os homens de terno, acusando-os de tentar culpar uma pessoa inocente apenas para esconder a própria incompetência. Jae-kyung rosna que se ele tivesse tomado aquele shake, a luta teria sido cancelada, e pergunta, com um tom ameaçador, de quem seria a culpa por esse prejuízo bilionário. Intimidado pela fúria do campeão, o segurança apenas gagueja um pedido de desculpas. Sem paciência, Jae-kyung vira as costas e ordena que Kim o siga imediatamente. O fisioterapeuta, ainda trêmulo e exausto, obedece na mesma hora, sentindo o peso do olhar de todos sobre si. Mas os oficiais ainda tentam um último esforço. Eles barram o caminho e questionam qual é exatamente a relação entre os dois para Jae-kyung estar agindo de forma tão protetora. Jae-kyung para bruscamente e olha por cima do ombro com um olhar gélido. Ele afirma categoricamente que Kim é um dos seus. Antes de sair, ele ainda resmunga que eles fazem as perguntas mais idiotas do mundo. Kim fica em choque, processando o que acabou de ouvir enquanto seguem pelo corredor silencioso. Kim caminha de cabeça baixa, com o suor ainda escorrendo, e uma expressão de pura culpa. Jae-kyung quebra o silêncio, comentando que agora tudo faz sentido. O comportamento bizarro e descontrolado de Kim na noite anterior foi puramente por ele ter sido drogado. Envergonhado, Kim mal consegue falar e apenas murmura um pedido de desculpas. Jae-kyung começa a perguntar sobre o estado físico do rapaz, mas a conversa é cortada no meio. Assim que cruzam a porta de saída, eles são atingidos por uma explosão de luzes e gritos. Uma multidão de repórteres e fotógrafos os cerca instantaneamente, disparando flashes sem parar. As perguntas sobre a estratégia contra Dominique e a sensação da vitória surgem de todos os lados, criando um ambiente caótico e sufocante. No meio do empurra-empurra, Kim acaba ficando para trás, atordoado pelo brilho incessante das câmeras e pelo barulho ensurdecedor da imprensa. Ele observa as costas de Jae-kyung sendo tragadas pelo mar de jornalistas, sentindo-se pequeno e vulnerável diante de toda aquela exposição. Enquanto os flashes disparam e o barulho da imprensa se torna um zumbido distante, Kim sente que o mundo ao seu redor desapareceu. Ele tenta processar tudo o que aconteceu nos últimos minutos.
Mesmo com a mente ainda um pouco nublada pelos efeitos residuais daquela substância, uma frase específica ecoa em sua cabeça como um trovão. Ele olha para Jae-kyung, que ainda carrega as marcas da batalha no rosto, e o sangue seco na toalha sobre o ombro. Kim admite para si mesmo que não conseguiu entender a maior parte da confusão técnica ou das acusações lá dentro, mas aquela afirmação curta e grossa ficou gravada em sua alma, de Jae-kyung dizendo que ele é um dos seus. Parado no final do corredor, Kim observa o homem que acabou de salvá-lo. Jae-kyung está lá na frente, cercado por microfones e câmeras, lidando com a pressão da fama com a mesma naturalidade agressiva que usa no ringue. Kim nunca imaginou que essas palavras significariam tanto para ele, ou que Jae-kyung se daria ao trabalho de protegê-lo dessa forma diante de tantas pessoas importantes. O coração de Kim começa a martelar contra o peito, um ritmo frenético que ele não consegue mais ignorar. Ele nunca se atreveu a ter esperanças ou a esperar qualquer tipo de consideração vinda do lutador. Mas agora, a realidade o atinge em cheio. Ele observa a silhueta de Jae-kyung sob as luzes intensas, vendo-o como um homem deslumbrante e, ao mesmo tempo, protetor. Com o olhar fixo e a respiração pesada, Kim finalmente aceita o que está sentindo. Ele percebe, com uma mistura de medo e fascínio, que realmente algo mudou de forma definitiva dentro dele. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem assistir a outro vídeo, vai estar aparecendo aí na tela. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar ainda mais. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.